Muito bem, estamos de volta aqui com a doutora Aline Scarlatelli, neurologista. Estamos batendo um papo muito interessante, esclarecedor para todos vocês, que é a epilepsia. Estamos falando o que fazer durante a crise de epilepsia. Sabemos, a doutora colocou muito bem, né? O cuidado que deve ter, mas algum cuidado a mais devemos também ter, né? A pessoa não se assustar. E outra, se a saliva, tem muita gente que diz, não, a saliva pode ser contagiosa. Não, aí a doutora pode falar para nós. Eu acho que tirar, esclarecer esses mitos, doutor Mário, eu acho que é o principal para a gente tratar os pacientes com epilepsia e tentar diminuir essa questão do preconceito, né, que a gente percebe que os pacientes e a vergonha que o paciente tem algumas vezes quando a gente dá o diagnóstico. A epilepsia não é contagiosa de forma alguma, tá? Então, você pode entrar em contato com na verdade, não tem problema, né, nenhum, você não vai pegar a epilepsia se você ajudar um paciente em crise, a saliva não é contaminada, não passa por nada. E eu acho que o cuidado maior na assistência num paciente que está tendo crise é você protegê-lo. Então, na medida do possível, manter a calma. O cérebro tem condições químicas de apagar essas crises, né? Eu brinco que é como se tivesse um prédio em chamas, que chega o corpo de bombeiro, joga aquele jato lá com aquela espuma química e apaga, né? Apaga o fogo. Mas depois fica a brasa. Então, é comum, né, e é esperado que o paciente entre num estado, depois que essa fase de se bater, de pós-ictal. Esse pós-ictal, que é o pós-crise, o paciente vai ter sono, o paciente vai ficar confuso, alguns podem ficar agitados e até mesmo agressivos, mas isso não é mais a crise, tá? A crise já passou. Por que o paciente fica sonolento? Por que ele fica confuso? Ele está imagina que o cérebro dele usou de todos os artifícios que ele tem para apagar essa crise. Então, é como se ele tivesse liberado uma enchente de substâncias que são inibitórias. Então o cérebro, a pessoa fica mais lenta, fica mais sonolenta. Durante a crise, doutor Mário, evitar de conter, de segurar e segura a pessoa, isso não vai mudar nada, pelo contrário, você pode até machucar o paciente que está tendo crise. Então, lógico, proteja para não cair, não se machucar, mas não precisa de abrir mão, não precisa de esticar os braços, segurar os braços com força, proteja a cabeça, né? E aguarde a crise passar. Tá uma crise prolongada, além da duração habitual da crise, ou não está passando, faz 5 minutos o paciente continua em crise, liga para o serviço médico de urgência, que aí realmente muitas vezes tem que fazer medicação para retirar o paciente da crise. Na crise epiléptica, na epilepsia em si, o paciente perde a consciência em quase todos os casos ou não? Então, alguns casos pode não perder a consciência? Pode não perder, que é o que a gente chama de crise focal, sem comprometimento da consciência. O paciente mantém totalmente consciente enquanto, por exemplo, um braço ou a perna está tendo crise. Isso é quando o foco epilético ele está extremamente restrito a uma rede neural. O que é comum alguns pacientes contarem que eles lembram do início da crise. Então, quando que o paciente perde a consciência? Quando a crise atinge uma área muito ampla do cérebro ou quando a crise já começa nessa área, né, ampla, nos 2 hemisférios de uma vez só. Então, às vezes, quando a crise está começando, ela está num localzinho específico do cérebro, o paciente lembra que a crise começou e logo depois essa crise se propaga para o resto do cérebro e aí ele perde a consciência. A maioria das vezes o paciente não tem consciência do que está acontecendo, mas existe sim algumas crises que são crises focais que o paciente tem plena consciência do que tá ocorrendo com ele. Vamos fazer uma pergunta: como fazer o diagnóstico de epilepsia? Então, o diagnóstico da epilepsia é baseado na história desses eventos. Sempre que um paciente com suspeita de epilepsia vir à consulta, ele deve vir acompanhado, exatamente porque a gente precisa de detalhes em relação ao como ficou os olhos, como ficou as mãos, como ficou a boca. Uma coisa que eu tenho
não só eu, mas a maioria dos neurologistas, que tem ajudado muito a gente agora em relação à modernidade, que quase todo mundo tem um celular que filma, né? E muitas vezes o acompanhante, né, uma pessoa que está ali perto, filmar o que ele está chamando de crise, isso ajuda muito a gente a saber se isso realmente é uma crise epilética ou é um transtorno de outra natureza. Então, vir sempre acompanhado para a gente saber esses detalhes. É importante o passo a passo de como que evoluiu, como começou, como ficou durante a crise, como ficou depois. E lógico, a gente tem que fazer um exame neurológico bem feito, um exame físico também completo, e envolve também exames de investigação. Envolve muitas vezes um exame de imagem, quando você pensa numa crise focal ou quando é uma criança que tem outras características, como um atraso cognitivo, como um atraso de linguagem, a criança estava indo bem, de repente começou a perder os marcos de desenvolvimento, aí a gente tem que fazer um exame de imagem. O eletroencefalograma é um exame que habitualmente a gente faz, porque ele é a demonstração gráfica do foco epilético. Então, quando a gente faz o eletro e a gente observa o padrão do foco do paciente, a gente pensa mais num tipo de epilepsia ou no outro tipo. Olhando a faixa etária, na tua experiência, assim, a pessoa pode viver muitos anos sem ter uma crise epiléptica ou diagnóstico de epilepsia. Pode acontecer. Sim. E manifestar só aos 30, 40 anos de idade? 80, 90 anos. Eu falo que a epilepsia manifesta do bebezinho que está na barriga da mamãe até o último dia de vida. Lógico que as causas são diferentes, né? Num paciente idoso, a principal causa de epilepsia são os eventos isquêmicos, os famosos derrames, os AVCs. Sim. Na criança, a causa genética ou alterações na hora do parto, né, são as causas predominantes. Mas qualquer idade o paciente pode começar a ter epilepsia. Isso é muito importante, que às vezes a gente faz o diagnóstico de epilepsia e a pessoa fala assim, nossa, mas agora isso não é coisa de criança? Não, não é. Qualquer um pode ter epilepsia, lógico que as causas variam de acordo com a faixa etária. E toda epilepsia tem tratamento? Sim, tratamento sim. Algumas realmente a gente não consegue obter os controles, né? Controle das crises, a gente, vira e mexe, a gente vê aí, às vezes na mídia, casos de pacientes com epilepsias refratárias, isso acontece. Infelizmente, doutor Mário, se a gente pegar no geral das crises, 30% das epilepsias elas são resistentes. Né, resistentes ao que? Ao tratamento, 30%. Ao tratamento medicamentoso. Não que a gente não tenha o que fazer, a gente tem muita coisa para fazer, a gente tem muito recurso de medicação, agora tem as novas terapias, né, que a gente tem cirurgia para alguns tipos, mas realmente o que não chega a ser pouca coisa, né, 30% dos pacientes terem refratariedade ao tratamento é considerável, mas sempre a gente tem algum tratamento para oferecer para o paciente, visando a melhora da qualidade de vida, o controle, o primeiro objetivo é o controle total das crises. Se a gente não conseguir, mas pelo menos que a gente consiga um controle parcial, que o paciente consiga viver super bem com as crises. Muito bem, vamos fazer mais um breve intervalo e já retornamos já na sequência do programa.